Eu quero que você veja com seus próprios olhos alguns módulos, os principais módulos do curso do Libras ao Cubo. No primeiro módulo, eu faço literalmente uma introdução com você, tanto com o idioma como com a metodologia. Eu dou para você algumas orientações, direcionamentos nesse módulo para que o fato de ser um curso online não jogue contra você. Qual o benefício de ser um curso online? Você consegue encaixar na sua rotina, mas também corre o risco de você não encaixar em momento nenhum. Além disso, olha algumas coisas que são tratadas logo na introdução com você. Características que facilitam o seu aprendizado da Libras. Entender isso permite com que você utilize essas características, se apoie nelas e o seu aprendizado seja mais acelerado, você consiga aprender num espaço de tempo mais curto. E ainda no módulo 1, nós temos aulas como, por exemplo, o que fazer em sua primeira conversa em Libras. Olha só, o estímulo já é para você começar sinalizando, mas aí você pensa, mas o que eu falo? Como que eu faço? Como que eu vou reagir? Você já vai aprender isso logo no primeiro módulo. Outra aula que nós temos nesse módulo, perguntas para iniciar um diálogo. Às vezes a pessoa, ela tem vergonha porque ela não sabe o que dizer. Eu já vou te dar recursos para que você possa fazer isso. Você vai aprender também os tipos de sinais que existem na língua de sinais, quais são as categorias e assim por diante. O módulo 2, ele é focado nos principais erros que as pessoas cometem quando elas querem aprender língua de sinais. Alguns erros que nós mencionamos lá para você ter uma ideia das aulas. Confundir sinais com libras. O que é isso? Como assim confundir sinais com libras? Acontece muito e isso atrapalha o desenvolvimento das pessoas. Achar que soletrar é falar em língua de sinais. Tem pessoas que falam assim, eu sei um pouco de libras, eu sei o alfabeto. Por que isso é um erro? E como que isso atrapalha o desenvolvimento das pessoas? E por que logo no módulo 2 nós trabalhamos esses erros? Porque é mais prejudicial você progredir num caminho errado do que você simplesmente caminhar no caminho certo. Entender esses erros e evitar eles, lembra das barreiras que nós mencionamos no outro vídeo? Você já retira essas barreiras e você consegue correr e se desenvolver mais livremente. Uma coisa importante, em todos os módulos você vai ter aulas nas quais eu estou falando com você em português, oralmente, principalmente nos primeiros módulos, mas em todos eles existe conteúdo em língua de sinais, conteúdo de apoio para que você já possa praticar. Como, por exemplo, aquele que você viu no vídeo 3, no passo a passo que nós seguimos. Por quê? Porque nós trabalhamos a parte intelectual, mas também trabalhamos a aquisição do idioma. Então, não é nem só teoria e nem só vídeos em língua de sinais. Como se você fosse, por exemplo, para outro país e aí você tem que se virar lá. Não, eu te conduzo das duas maneiras. Conteúdo para que você possa entender intelectualmente e conteúdo em língua de sinais para que você faça a aquisição do idioma em todos os módulos. Em cada módulo, você tem um desafio. São esses desafios que vão ajudar você a medir o seu progresso. Por quê? Porque não é simplesmente lá conteúdo, conteúdo, conteúdo e você vê o que você consegue aprender. Não. Ao final, há sempre uma proposta de desafio para que você coloque em prática o que você já aprendeu até aquele momento e consiga enxergar, ver o seu desenvolvimento. Módulo 3. As perguntas e dúvidas mais frequentes. Isso também já é uma coisa que ajuda você a eliminar aquela barreira que nós mencionamos da falta de conhecimento ou informações fora de contexto, é isso, não é? Esse módulo nós apresentamos quais são as perguntas que as pessoas mais fazem e quais são as respostas. Exemplos de algumas perguntas que estão neste módulo. A Libras é a língua das mímicas? É linguagem de sinais? Pode falar surdo e mudo? Faz diferença se eu fizer sinais com a mão direita ou com a mão esquerda? Dá para aprender Libras mesmo se eu não conheço nenhum surdo pessoalmente? Por que quando o surdo escreve alguma coisa para mim, a ordem fica diferente? Módulo 4. Você vai aprender muitos conceitos e princípios que diferenciam o Libras ao Cubo. Por exemplo, nesse módulo você vai aprender o que significa a ideia de que a Libras é a imagem do pensamento. E essa é uma das ideias e princípios mais fortes para o seu desenvolvimento. Quando você entende isso, muita coisa faz sentido na sua caminhada. Você vai aprender a ferramenta, a estratégia do não me conte, me mostre. Sabe quando você vai utilizar isso? Eu quero dizer algo, mas eu não sei o sinal, então eu não sei te contar o sinal. Você vai aprender a como mostrar isso, fazer com que o surdo enxergue e aí ele vai entender e vai ensinar o sinal para você. Outra coisa que nós fazemos muito nesse módulo é mostrar para você que você precisa entender essa natureza visual. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, qual é o sinal de nascer? Sabe qual seria a resposta? Depende do quê? Porque se a Libras é um idioma visual, a imagem que você vai utilizar para passar essa informação é diferente. Um exemplo prático para você. Se eu for fazer o nascer do sol,
Se eu for fazer o nascer de um bebê nascendo, então viu como um sinal não representa uma palavra, representa uma ideia? Porque a palavra é a mesma, mas como a imagem é diferente, o sinal e a maneira como você vai explicar também. Então são conceitos que a gente explica e depois na sinalização você vê vários exemplos de vídeos onde você pode entender a aplicação, aonde que isso é utilizado. Os vídeos em língua de sinais vão fazer grande diferença no seu desenvolvimento. Módulo 5, aumentando suas referências. E aqui você vai aprender várias. Olha alguns conceitos que você precisa entender. O conceito de equivalência cultural. Sabe quando que a equivalência cultural é importante? Você precisa conseguir explicar o que o surdo está dizendo para você ou, vamos lá, duas situações. O surdo está dizendo uma coisa em Libras e eu quero passar para o português. Ou eu estou ouvindo alguma coisa e eu quero passar para o surdo. A equivalência cultural é muito importante. Às vezes acontece a situação de que o surdo está sinalizando e a pessoa que está explicando o que ele está falando, ela tem um vocabulário limitado, tanto no português como na Libras. E aí ela faz uma fraseologia, eu vou usar a expressão aqui para você entender, muito pobre. O surdo não está sinalizando assim, está sinalizando com fluência, com profundidade. Mas como quem está fazendo a transição para o outro idioma, está limitando a expressão dele, não está fazendo a equivalência cultural correta. Por quê? Porque as coisas têm pesos e medidas diferentes nos idiomas. Outra coisa que você vai aprender nesse módulo são várias expressões em língua de sinais. E isso é muito importante porque as expressões, elas carregam significados próprios que têm influência da cultura e do lugar onde isso acontece. Exemplo de algumas expressões em língua de sinais. Vida tem, ou mão de quem. Ou esse sinal aqui, ó, que se aplica a variedades. Mas essas expressões aqui, elas podem ser utilizadas em quais contextos? Esse módulo tem vários vídeos em língua de sinais e você enxerga a aplicação de todos esses sinais aqui, dessas expressões, para você entender o que de fato elas significam. Módulo 6, características do idioma. Traduzindo para você, a gramática. Acho importante esse módulo porque eu sempre falo para você não se focar na gramática. E a pessoa fica pensando assim, então você não ensina gramática? Sim. Mas aqui, nesse módulo, você já vai ter visto vários vídeos em língua de sinais. E agora nós vamos dar nome àquilo que você já está sinalizando. E aí você vai aprender como são os pronomes na língua de sinais, você vai aprender o tempo verbal, a conjugação dos verbos, vamos falar sobre o regionalismo na Libras, os parâmetros da Libras, aulas focadas na expressão facial, em classificadores, explicar a localização da língua de sinais e a importância da velocidade nesse idioma. Então, nós explicamos sim, você aprende sim a gramática, mas aprende a gramática de maneira natural. Você sinalizou bastante e agora você consegue ver a aplicação de cada um desses aspectos no módulo 6. No módulo 7, eu vou compartilhar com você várias histórias que aconteceram comigo ou que os meus amigos surdos me relataram para que você entenda, lembra do conhecimento afetivo, sobre a cultura dos surdos, as dificuldades, a maneira como eles convivem com os diversos desafios que nós temos. Essas histórias vão ser tanto faladas, mas também você vai ver elas em língua de sinais. Lembra das referências, sobre você ver as pessoas sinalizando para adquirir essas referências? Aqui você vai ver muitas histórias com todos os recursos dos módulos anteriores, mas agora você vai treinar, pegar referências para poder aplicar na sua própria sinalização, no seu próprio vocabulário. Módulo 8, a importância de cuidar do seu emocional. Lembra que eu comentei que também essa é uma das barreiras e essa é uma coisa que limita, atrapalha muitas pessoas, elas têm muita dificuldade. Então nós temos um módulo que vai tratar, vai pegar na sua mão para te acompanhar. Nós vamos falar sobre traumas e desafios que as pessoas têm que podem atrapalhar elas na língua de sinais. Vamos falar sobre o que acontece na sua mente, no seu corpo, no seu organismo quando você sente medo e por que isso atrapalha a sua sinalização. E uma parte muito importante, esse vídeo eu compartilho com você diversos cases de dificuldades que os próprios alunos relataram e você vai ver que aquilo que eu mencionei, ninguém é uma ilha, os desafios que você tem, as barreiras, aquilo que você tem que enfrentar, os outros alunos também enfrentaram, mas eles conseguiram. Como eles fizeram isso? Você vai aprender no módulo 8. No módulo 9, você vai aprender sobre a importância de saber gerenciar os seus pensamentos. Mas o que isso tem a ver com a língua de sinais? Tudo. Olha só quanta coisa você já aprendeu e a gente está falando de um módulo que fala do seu estado emocional e agora sobre os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque foram dificuldades que os alunos enfrentaram. Então a gente incorporou nos módulos do curso para ajudar você a lidar com isso.
E algumas frases, alguns conceitos que nós utilizamos ficaram muito arraigados nos alunos. Eles me ajudaram a criar esse módulo, porque eu perguntei para eles quais eram os pensamentos que mais haviam prejudicado e mais haviam ajudado eles. Nesse módulo você vai aprender princípios como, por exemplo, o desespero ocupa espaço. O tamanho do monstro é o medo quem faz. Você vai aprender estratégias como, por exemplo, foca no surdo que a Libras vem como consequência. Como eu faço ele enxergar? E o mais interessante desse módulo é que você vai ver isso falado e também sinalizado. Você vai ver ideias complexas, metafóricas, transmitidas em língua de sinais. Módulo 10. O poder das histórias. Aqui nesse módulo você vai aprender a como contar boas histórias em Libras. Você vai aprender alguns sinais que são muito utilizados nas narrativas, então são usados como recursos importantes nessas histórias. Vai aprender a como expressar sentimentos. Vai aprender uma técnica do você faz fazendo. E vai aprender o conceito de torne-se o personagem. Então aqui são exemplos dos 10 primeiros módulos do curso do Libras ao Cubo, que, como eu disse, continuamos produzindo conteúdo, continuamos evoluindo esse treinamento. Para você ter uma ideia, já são mais de 200 aulas e de conteúdo adicional já são mais de 130 aulas, mas essas 130 aulas eu vou explicar para você. E uma coisa muito importante, preocupado com o seu desenvolvimento. A melhor estratégia que nós entendemos para que você consiga de fato aproveitar cada módulo é que você vai ter liberado um módulo por semana. E não é para te esconder nada, acabei de dizer para você tudo que tem nesses módulos, você visualizou muitos deles. Mas é que se você recebe tudo de uma vez, existem pessoas que assistem tudo e falam assim, depois eu vou tentar praticar. Nós vimos que na experiência isso não funciona. Você recebe módulo a módulo, semana por semana, toda semana tem um desafio e isso garante que você de fato consiga se desenvolver dentro do tempo, dentro do espaço que nós estamos propondo. E além do curso regular do Libras ao Cubo, tudo isso que eu acabei de apresentar para você, nós temos mentorias semanais para que você possa tirar as suas dúvidas, fazer suas perguntas, para que você possa apresentar os seus desafios. Essas mentorias ao vivo são muito importantes para o seu desenvolvimento. Algumas pessoas dizem assim, mas eu queria que o seu curso fosse ao vivo, ou fala assim, mas o curso é gravado, então eu não vou ter acompanhamento. Não, na verdade nós juntamos o melhor de dois mundos, porque o curso gravado você adequa na sua agenda, na sua necessidade. Se você quiser lembrar de alguma coisa, você sabe em que aula que está. Mas além disso, nós temos a mentoria para que você possa tirar as suas dúvidas. Essas mentorias são importantes porque estamos sempre atualizando as coisas. Às vezes, em uma mentoria, eu faço referência a uma aula e falo assim, já temos informações mais atualizadas, mais referências. Então, essas mentorias ao vivo são muito importantes e vão ajudar muito no seu desenvolvimento. Uma das coisas que os alunos mais falavam, eu não tenho com quem praticar, eu não conheço surdo, como é que eu vou aprender a língua de sinais, como é que eu vou saber se de fato está certo o que eu estou fazendo? Nós temos salas de conversação regulares, onde eu convido os meus amigos surdos. Então, é muito comum que os surdos estejam presentes. Tem pessoas que nunca tiveram contato com os surdos e fizeram contato e amizade com os surdos nessa sala de conversação. Para mim, mais especial, você passa a fazer parte da comunidade de alunos do Libras ao Cubo. Atualmente, essa comunidade está concentrada num grupo do Telegram. E esse grupo se ajuda muito. É muito comum os alunos colocarem dúvidas, dificuldades que eles têm, apresentar os desafios e os alunos de turmas anteriores vão dando feedback, vão respondendo. Tem muitas perguntas que eu nem preciso responder. Por quê? Porque o aluno das turmas anteriores teve essa dúvida, me perguntou, eu respondi, eles sabem a resposta e essa comunidade é um ecossistema que se apoia muito. Nós multiplicamos para mais de 100 pessoas o seu desenvolvimento.